Meu nome é Chelsea Turner e agora tenho 28 anos. Mas o momento que mudou tudo aconteceu quando eu tinha 16, de pé na cozinha dos meus pais, com um folheto de restaurante dobrado na mão. Eu não estava pedindo nada extravagante. Era só um pequeno restaurante italiano do outro lado da cidade, o tipo de jantar de aniversário tranquilo que eu tinha economizado para mim mesma. Antes que eu pudesse terminar de explicar, meu pai me olhou como se eu tivesse pedido algo absurdo. Ele disse que eu não precisava de nada chique, que eu deveria ser sensata e deixar essas coisas para o grande dia do meu irmão. Minha mãe não disse muito. Nem precisava. O aceno que ela deu foi suficiente para me mostrar onde eu estava. Lembro-me de como o ambiente parecia. Nada dramático, nada barulhento, apenas um lembrete silencioso e afiado de que, na minha família, esperava-se que eu precisasse de menos, quisesse menos e ficasse fora do caminho. Eu não discuti. Não chorei. Apenas dobrei aquele folheto novamente e o deixei de lado, fingindo que não importava. Mas importava. Importava mais do que eles jamais entenderiam. Aquele foi o dia em que decidi parar de esperar por justiça. Se eles iam me tratar como a criança que sempre deveria ser razoável, então eu construiria uma vida onde nunca precisaria pedir nada a eles. E anos depois, quando o filho favorito deles ficasse sem opções e viesse procurar minha ajuda, eu já saberia exatamente o que fazer. Antes de contar o que ele disse e o que aconteceu depois que saí, me diga, que horas são aí agora e de onde você está assistindo? Estou curiosa para ver até onde essa história vai chegar. O ensino médio não mudou nada sobre meu lugar na casa. Apenas tornou o padrão mais difícil de ignorar. Na maioria dos dias, eu me movia pelos interesses dos outros como se fossem móveis. Em casa, os únicos horários que realmente importavam eram os turnos dos meus pais e os treinos, reuniões e planos do meu irmão. Se sobrasse algum espaço, eu poderia me encaixar nele. O nome do meu irmão é Eric. Ele tinha 2 anos a mais que eu e era tratado como um projeto de longo prazo. No jantar, meus pais falavam sobre suas notas, seu treinador, suas opções. Cada pequeno passo que ele dava era um sinal de que estava destinado a algo maior. E meu trabalho era limpar os pratos, ouvir e permanecer agradável. As pequenas diferenças foram as que ficaram comigo. Quando o time dele precisava de ajuda, minha mãe cozinhava, organizava caronas e ficava até tarde na academia. Quando eu tinha um evento, ela assinava a autorização e me lembrava de não me atrasar para voltar para casa. Certificados que eu trazia da escola iam para a geladeira por uma semana antes de serem enterrados sob novas fotos dele segurando troféus. Comecei a comemorar minhas próprias conquistas em silêncio e guardar os papéis antes que alguém pudesse esquecê-los por mim. Quando Eric começou a olhar para universidades de 4 anos, nossa sala de estar se transformou no centro de planejamento dele. Brochuras, mapas dos camp e listas de itens essenciais para o dormitório cobriam a mesa de centro. Meus pais sentavam com ele por horas comparando programas e bairros. Eu me sentava no braço de uma cadeira com meu laptop aberto em sites de faculdades comunitárias, rolando tabelas de mensalidades e rotas de ônibus. Ninguém nunca disse em voz alta que não havia dinheiro suficiente para 2 filhos saírem de casa ao mesmo tempo. Apenas ficou entendido que o Eric teria a experiência universitária completa, e eu ficaria por perto, escolheria um campus na linha do ônibus e seria sensata com isso. Sempre que eu tentava perguntar sobre moradia ou custos de livros, as respostas eram vagas, e o assunto logo voltava para o que quer que o Eric estivesse precisando. O fim de semana da mudança dele pareceu um feriado para o qual o resto de nós estava trabalhando. O carro foi arrumado com cuidado, e minha mãe continuava ajeitando pilhas de roupas dobradas enquanto meu pai conferia a rota até o campus pela 2ª vez. Houve fotos na entrada da garagem, piadas rápidas, abraços longos. Fiquei perto da caixa de correio, entrei em uma foto quando chamaram meu nome e depois vi o carro virar a esquina e desaparecer. Algumas semanas depois, meu primeiro dia de faculdade chegou sem cerimônia alguma. Peguei um ônibus urbano atravessando Minneapolis, com uma mochila nas costas e um único livro usado equilibrado nos joelhos. Desci perto de um prédio baixo de tijolos, esperei na fila da carteira de estudante com outros passageiros que pareciam tão cansados quanto eu, e fui direto para a aula. Naquela noite, abri a porta da frente de casa e encontrei a cozinha silenciosa e um bilhete me lembrando de comprar mais leite da próxima vez. A mensalidade era paga por uma mistura de bolsas e tudo que eu conseguia ganhar. Arrumei um emprego de meio período em um mercado,
repondo prateleiras e aprendendo quais horários eram os mais cheios. Quando meu supervisor me chamou de lado certa noite e disse que eu era confiável, pareceu a primeira vez em que esforço se transformava em algo concreto. Ser confiável significava turnos extras. E turnos extras significavam que eu podia comprar um laptop usado em vez de brigar pelo velho computador da família. Aos poucos, meu foco se afastou da tentativa de ser notada. Passei a acompanhar créditos concluídos, saldo a pagar, horas marcadas. Nos raros jantares em família enquanto Eric estava fora, minha mãe perguntava como a faculdade ia, e depois passava o resto da refeição descrevendo a vida dele no campus. Eu respondia em poucas palavras e deixava a conversa passar por mim, tratando meu diploma, meus contra-cheques e meus planos como a única rede em que eu realmente podia confiar. O trabalho se tornou o primeiro lugar onde eu conseguia respirar sem me medir contra mais ninguém. Depois de um semestre equilibrando aulas e turnos no mercado, me candidatei a um estágio administrativo em uma imobiliária de médio porte. Eu não achava que conseguiria. A maioria das pessoas que se inscreveu usava sapatos polidos e carregava portfólios. Eu apareci com uma blusa emprestada e tentei parecer que sabia o que estava fazendo. O que me surpreendeu não foi conseguir a vaga. Foi a rapidez com que aprendi a lidar com os pequenos detalhes que facilitavam o dia de todo mundo: arquivamento, agendamentos, respostas por e-mail, atualização de planilhas, tarefas simples, mas que se acumulavam em algo concreto. Pela primeira vez, ninguém me comparava a outra pessoa. Eles apenas pareciam aliviados por alguém perceber as coisas que continuavam escapando pelas frestas. Minha supervisora, uma mulher minuciosa que raramente sorria, passou pela minha mesa numa tarde e disse que eu tinha um bom instinto para sistemas. Foi uma frase tão simples, mas ficou comigo por semanas. Escrevi aquilo na margem do meu caderno durante as aulas e relia nas noites em que sentia que nada do que eu fazia importava. Aquela frase me lembrava que o esforço podia, sim, ser visto quando alguém realmente olhava. À medida que o estágio continuava, eu assumia mais tarefas. Pequenas ligações para fornecedores, arquivamento de renovações de contratos de aluguel, coordenação de cronogramas de manutenção. Eu gostava do ritmo disso, da ordem limpa de problemas que podiam ser resolvidos com tempo e atenção. Quando a empresa me ofereceu horas extras durante o verão, aceitei imediatamente. Mais horas significavam menos dependência de qualquer pessoa em casa e mais espaço para imaginar uma vida que não orbitasse em torno das expectativas de outro alguém. Em casa, nada mudou. As ligações dos meus pais giravam em torno do progresso do meu irmão. Ele havia trocado de curso 2 vezes, depois se fixou em algo promissor, e cada atualização era entregue com a energia de uma notícia de última hora. Quando perguntavam como eu estava, sempre soava como uma formalidade, um pequeno dever que eles queriam riscar da lista antes de voltar para a verdadeira manchete. Parei de esperar reconhecimento. Em vez disso, desenhei os próximos anos em uma folha de papel sulfite, listando cursos, estágios e metas de economia. O plano não era ambicioso pelos padrões de ninguém, mas era sólido. Pertencia a mim. À noite, depois dos turnos, espalhava minhas anotações pela cama, conferia minha conta corrente e aprendia a abrir espaço em uma vida que parecia não deixar muito lugar para mim. Quando a formatura chegou, minha família não sugeriu nenhuma celebração. Minha mãe me parabenizou pelo telefone enquanto mexia algo no fogão. Meu pai disse que o diploma seria útil. Isso foi tudo. Sem fotos, sem jantar, nem mesmo um cartão. Vesti minha beca, atravessei o palco de um auditório lotado, apertei a mão de um desconhecido e voltei para casa sozinha. Meu diploma chegou pelo correio 2 semanas depois. Em vez de voltar a morar com meus pais, assinei o contrato de um estúdio perto da Lake Street, um lugar minúsculo com uma janela torta e um aquecedor que fazia clique ao ligar. Foi a primeira porta que eu destranquei que se abriu para um espaço totalmente meu. Comprei um colchão em uma loja de segunda mão, coloquei no chão e jantei sentado de pernas cruzadas ao lado dele. Parecia independência, silenciosa e frágil, mas real. Continuei trabalhando na empresa, construindo confiança aos poucos. Minhas tarefas foram aumentando, pequenas contas, arquivos de integração de clientes, coordenação com corretores de aluguel. Aprendi a ler contratos e a ouvir durante reuniões sem dizer muito. Aprendi que o silêncio podia ser estratégico, que observar como as pessoas trabalhavam silenciosamente me ensinava mais do que qualquer aula que eu tivesse feito.
Meses deslizaram para uma rotina, manhã cedo, expediente, longas caminhadas para casa, finais de semana passados planejando orçamento e limpando o apartamento. Eu não estava tentando correr atrás do sucesso. Eu só queria estabilidade, daquelas que não desaparecem quando outra pessoa precisa de atenção. E, gradualmente, pedaço por pedaço, essa estabilidade formou uma base. Na época, eu não sabia que a distância entre minha família e eu estava crescendo a ponto de se tornar impossível de reverter. Eu só sabia que cada passo à frente parecia uma escolha que eu esperei anos para fazer. A vida no meu estúdio tinha um tipo de ritmo que tornava tudo administrável. Eu acordava cedo, caminhava até o trabalho pelas ruas silenciosas da Lake Street, cuidava das minhas tarefas na empresa e voltava para um espaço onde nada exigia mais do que eu podia oferecer. Essa calma tornava fácil esquecer o quanto as coisas mudavam sempre que minha família reaparecia na minha vida. A primeira mudança aconteceu numa tarde de outono, quando meu telefone vibrou com uma mensagem da minha mãe. Não era incomum ela mandar mensagem, mas o tom estava diferente. Ela perguntou se eu poderia passar lá naquele fim de semana porque precisavam falar sobre algo importante. A forma como escreveu fez meu estômago apertar, embora eu não conseguisse explicar o motivo. Respondi que conseguiria arranjar um tempo e guardei o telefone na bolsa, tentando não pensar nisso pelo resto do dia de trabalho. Quando o sábado chegou, dirigi até a casa que eu não visitava há meses. Cantos familiares da rua pareciam menores do que eu lembrava. O revestimento da casa havia desbotado um pouco e o gramado tinha manchas de grama irregular. Era estranho estar em frente a um lugar que havia moldado tanto da minha infância e me sentir como visitante. Dentro, o clima estava tenso. Meus pais estavam sentados na sala, esperando por mim como se eu tivesse um horário marcado. Sentei-me à frente deles, mãos apoiadas nos joelhos. Minha mãe evitava meu olhar enquanto meu pai limpava a garganta de um jeito que sugeria que ele havia ensaiado o que queria dizer. Eles me contaram que Eric estava passando por dificuldades, não mais acadêmicas. Ele já tinha se formado, mas com uma série de escolhas que soavam imprudentes, mesmo sem entrar nos detalhes. Ele havia deixado um emprego, depois outro, voltado para casa brevemente e saído novamente para algo que dizia ser temporário. Cada passo criava mais instabilidade, e cada instabilidade parecia exigir mais ajuda. Eles não disseram explicitamente o que queriam de mim, mas a implicação pairava na sala como uma corrente de ar vinda de uma janela aberta. A pressão não era alta. Estava contida no silêncio que seguia cada frase. Ouvi sem interromper, sentindo algo se apertar dentro de mim. Por anos, observei recursos fluírem para ele sem questionamento, enquanto qualquer pedido meu era pesado, medido e frequentemente descartado como desnecessário. Saí naquela tarde sem fazer promessas. A conversa não terminou em lágrimas ou discussões. Simplesmente se esvaiu, incompleta, como se os três estivéssemos cientes de um vazio que sempre existiu, mas não soubéssemos nomear. Dirigindo de volta para meu apartamento, percebi que não estava com raiva. A emoção era algo mais silencioso, mais pesado, uma espécie de resignação que tinha pouco a ver com o momento presente e tudo a ver com a história por trás dele. Nas semanas seguintes, as mensagens deles começaram a aparecer com mais frequência. Atualizações sobre a situação do Eric chegavam sem que eu pedisse, moldadas de formas que sugeriam responsabilidade. As palavras da minha mãe assumiam um tom que soava como culpa envolta em expectativa. As mensagens do meu pai eram mais curtas, como se perguntar diretamente quebrasse algo que ele não estava pronto para reconhecer. Durante aquelas semanas, me afundei no trabalho. A empresa passou a depender mais de mim à medida que nosso escritório redistribuía responsabilidades perto do fim do ano. Eu cuidava de arquivos de contratos, reorganizava arquivos de armazenamento, coordenava mudanças e aprendia a interpretar os documentos financeiros que passavam pela mesa da minha supervisora. Cada nova tarefa me tornava mais firme, mais capaz, mais certa da vida que estava construindo. Mas mesmo com as coisas melhorando profissionalmente, eu não conseguia ignorar a forma como as necessidades da minha família pressionavam as bordas dos meus dias. Havia uma sensação crescente de que uma decisão logo seria exigida de mim, uma decisão que moldaria todas as dinâmicas dali para frente. Eu tentava adiar pensar nisso, focando em vez disso na solidez das minhas rotinas, nas pequenas vitórias da independência e no orgulho silencioso do que eu havia conseguido criar sozinha. Ainda assim,
O peso das expectativas deles permanecia comigo, à espera, como se o passado tivesse encontrado uma nova maneira de invadir a vida que eu cuidadosamente havia construído. A pressão da minha família não desapareceu. Mudou de forma, apertou-se e se assentou nas bordas da minha rotina como um peso que eu não tinha concordado em carregar. Na maior parte dos dias, eu ignorava as mensagens que acendiam meu telefone. Mas ignorá-las não diminuía a sensação de que algo se aproximava. Era como se uma tempestade estivesse se formando em câmera lenta, que eu podia ver em pedaços, mas ainda não compreender completamente. Essa clareza chegou inesperadamente em um domingo tranquilo. Eu havia passado a manhã organizando papéis para um novo projeto na empresa e estava preparando café quando uma notificação de uma prima distante apareceu na tela. Ela havia enviado um link para uma postagem em rede social com uma pequena nota abaixo: "Achei que você gostaria de ver isso." A curiosidade me fez clicar. Uma foto carregou lentamente. Um novo SUV estacionado na entrada da casa dos meus pais, completo com um laço gigante no capô. Eric estava à frente do carro, sorrindo, segurando as chaves como se fosse um prêmio que havia conquistado. Abaixo da foto, havia uma legenda da minha mãe elogiando a perseverança dele e insinuando que o apoio da família torna tudo possível. Os comentários o elogiavam, parabenizavam, encorajavam. Apenas uma pergunta mencionava como ele havia conseguido comprar algo tão novo depois de um ano tão difícil. E então, escondido nos comentários, encontrei a parte que fez meu peito apertar. Minha mãe me mencionando pelo nome, insinuando que eu havia intervindo para ajudá-lo a se recuperar. Fiquei olhando para a tela enquanto o café esfriava. Eu não havia dado nada a ele. Nem dinheiro, nem ajuda, nem mesmo conselho. A história que ela apresentou online não era apenas imprecisa. Ela reescrevia completamente a dinâmica, transformando-me em uma figura de fundo cujo valor existia apenas em relação a ele. A percepção se instalou devagar. Eles não estavam mais assumindo que eu apoiaria. Eles estavam dizendo às pessoas que eu já tinha apoiado. O resto do dia pareceu abafado. Tentei ler, limpar, cozinhar, qualquer coisa para afastar o peso, mas nada funcionava. A postagem havia perfurado algo profundo em mim, algo que eu acreditava ter adormecido anos atrás. Não era a mentira em si. Era a facilidade com que eles usavam meu nome como ferramenta. A maneira como me inseriam na narrativa deles sem hesitação. Na manhã seguinte, fui trabalhar cedo. Eu precisava de distância, de estrutura, de números, qualquer coisa que fizesse sentido. Minha supervisora me entregou uma pasta relacionada a um projeto comercial nos arredores de Minneapolis. Eu revisei contratos de aluguel, prazos, notas de empreiteiros. Era tedioso, mas me mantinha firme. Cada documento concluído adicionava uma camada de calma ao caos que se desenrolava em casa. Durante o almoço, sentei-me na sala de descanso, traçando mentalmente a linha do tempo dos últimos meses. A instabilidade do Eric, o tom tenso dos meus pais, a urgência repentina nas mensagens deles, e agora um anúncio público ligando meu nome a uma compra que eu nunca havia feito. Algo não fazia sentido. Eles não tinham dinheiro para algo assim. Não sei se esticarem de um jeito que não combinava com a confiança tranquila daquela foto. A inquietação se transformou em uma pergunta que eu não podia ignorar. O que eles haviam feito para conseguir comprar aquele carro? Essa pergunta me acompanhou durante a semana. Surgia enquanto eu arquivava documentos, reaparecia nas reuniões da equipe e permanecia comigo enquanto caminhava para casa nas noites frias. Eu não procurava drama. Só queria entender por que meu nome havia sido arrastado para algo do qual eu nunca fiz parte. Eventualmente, a necessidade de clareza superou o desconforto. Entrei em contato com alguém que me devia um pequeno favor, alguém com a expertise financeira capaz de analisar situações discretamente. Não expliquei tudo. Não precisava. Apenas pedi que investigasse uma transação que parecia incomum. Os dias seguintes se arrastaram, cada um carregando uma corrente subterrânea de expectativa. Continuei trabalhando, continuei me movimentando, mas minha mente permanecia presa à pergunta que finalmente havia ousado fazer. Quando a resposta chegou, não suavizou nada. Aclarou tudo, e me aproximou de uma verdade que se formava há anos. A distância entre mim e minha família não era um acidente. Era o resultado de escolhas, algumas feitas por eles e, finalmente, algumas que seriam feitas por mim.
2 dias depois de pedir ajuda, a resposta chegou em forma de uma mensagem curta. Ela havia encontrado algo que eu precisava ver pessoalmente. Isso já dizia que a situação era pior do que eu imaginava. Depois do trabalho, caminhei até um pequeno café perto da estação de metrô leve onde nos encontrávamos ocasionalmente. Ela se acomodou na cadeira à minha frente e colocou uma pasta fina sobre a mesa, sem cerimônia. O peso da expressão dela foi suficiente para tensionar minhas mãos. Dentro da pasta estavam os detalhes que meus pais jamais planejaram que eu descobrisse. Eles haviam refinanciado a casa novamente e usado o capital para sacar uma quantia suficiente para cobrir mais do que o custo do carro. A documentação mostrava assinaturas, datas e a transferência para uma conta em nome do meu pai e do Eric. Meu nome não aparecia em lugar algum, mas de algum jeito eu era a explicação usada para justificar a compra. O primeiro sentimento não foi raiva. Foi algo mais silencioso, mais afiado, uma espécie de reconhecimento que se repetia no meu peito. Claro que eles tinham feito isso. Cada padrão com o qual cresci havia levado a esse momento. O risco financeiro deles, as necessidades dele e meu silêncio esperado. Agradeci a ela, coloquei a pasta na bolsa e voltei para a rua. Minneapolis parecia mais fria que o normal. As pessoas se moviam rapidamente ao meu redor, enroladas em casacos, apressadas para seus destinos. Fiquei parada por um momento, deixando o peso da verdade se assentar dentro de mim. Sempre suspeitei que havia um limite para o quanto as escolhas deles poderiam me afetar. Mas agora, esse limite parecia dolorosamente irrelevante. Eles haviam tomado decisões que colocaram em risco o único patrimônio que possuíam. E fizeram isso sem hesitação. Nos dias que se seguiram, algo em mim mudou. Fui trabalhar com um foco mais firme do que o habitual, não por distração, mas por clareza. Cada contrato de aluguel que eu revisava, cada relatório financeiro que ajudava a preparar, cada tarefa me lembrava da responsabilidade que eles se recusaram a assumir. Passei anos aprendendo a me estabilizar. Eles passaram anos evitando a estabilidade por completo. Uma manhã, enquanto atualizava arquivos para um projeto de desenvolvimento, percebi que não havia caminho à frente que envolvesse tentar reparar a situação por eles. A ideia soou fria no início, mas fazia sentido. Eu não devia a eles uma solução para problemas que eles mesmos criaram. Não devia a eles outra versão do mesmo sacrifício silencioso que ofereci durante toda a minha infância. Ainda assim, respostas não eram suficientes. Eu precisava ver as consequências com meus próprios olhos. Sem avisar, combinei um dia de folga, dirigi até o bairro onde cresci e estacionei no final da rua. A casa parecia menor do que eu lembrava. O revestimento estava desbotado e uma calha pendia em um canto. O novo SUV brilhava na entrada, parecendo estranhamente deslocado ao lado de uma estrutura que não era atualizada há anos. Não bati à porta. Não entrei. Simplesmente observei a casa da calçada, deixando as peças se encaixarem, o risco financeiro deles, a narrativa pública, a expectativa de que eu absorvesse as consequências. Parada ali, entendi que aquela seria a última vez que veria o lugar como algo conectado a mim. No caminho de volta para casa, minha mente voltou à estabilidade que eu havia construído, o estúdio, às rotinas, a confiança lenta, mas constante, que havia crescido com o meu trabalho. Pensei sobre o que significava proteger essa estabilidade e se ajudá-los destruiria a base que levei anos para construir. Quando cheguei ao meu prédio, a decisão já havia se formado dentro de mim. Se eles viessem até mim novamente e eu suspeitava que viriam, eu não suavizaria as consequências. Não absorveria o impacto das escolhas deles. Não permitiria que me inserissem em uma história que não era minha. O que viesse a seguir seria deles. Minha parte seria a honestidade, não o resgate. E, pela primeira vez na minha vida, isso não parecia cruel, mas necessário. A mensagem do meu pai chegou numa quinta-feira à noite, enquanto eu revisava estimativas de projeto para uma proposta de reurbanização. A voz dele soava tensa de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Ele disse que precisavam conversar, que as coisas tinham mudado, que era sobre o Eric. Não havia urgência nas próprias palavras, mas havia desespero nas pausas entre elas. Deixei a caixa de mensagens para lá durante a noite. Eu precisava de distância antes de permitir que a crise deles voltasse à minha mente. Na manhã seguinte, ouvi novamente e depois coloquei o telefone no balcão.
O que quer que tivesse acontecido, qualquer linha que finalmente tivesse se rompido, eu sabia que não estava entrando nisso às cegas. Mais tarde naquele dia, liguei para alguém em quem confiava, minha prima Lee. Ela não era próxima dos meus pais, mas tinha uma habilidade de ouvir as partes de uma história que ninguém dizia em voz alta. Quando nos encontramos para tomar café, ela parecia não se surpreender pelo fato de eu ter procurado ajuda. Explicou tudo de forma calma, quase cuidadosa, como se a verdade pudesse se machucar se fosse colocada de forma brusca. Eric, disse ela, havia feito empréstimos privados não de um banco, nem de nenhum serviço regulado, mas de credores que operavam sem supervisão. Os valores eram altos e os juros agressivos. Ele havia usado o dinheiro para manter à tona um projeto que apresentava como temporário. O projeto fracassou rapidamente, deixando-o com uma dívida que não podia pagar. Meus pais haviam assinado papéis ligados à casa para ajudá-lo a conseguir um desses empréstimos. Quando os pagamentos atrasaram, o credor começou a contatá-los diretamente. O carro era apenas a superfície. Os problemas mais profundos já estavam fora de controle. Voltei para casa depois dessa conversa, o ar frio do inverno cortando meu rosto. Não tinha pressa. Precisava de cada quarteirão para entender o que aquilo significava. Eles não haviam apenas arriscado a estabilidade deles. Haviam arriscado a própria casa, a mesma casa em que, no passado, insistiam que eu não precisava fazer parte. Alguns dias depois, meu pai ligou novamente, e dessa vez eu atendi. A voz dele carregava o peso de alguém com medo de dizer a verdade de uma vez. Ele não descreveu toda a situação. Eu já sabia, mas ele pediu ajuda. Pediu como se eu fosse a última opção restante. Marquei uma reunião com ele na sala de conferências da minha empresa. Quando chegou, parecia menor de alguma forma, como se os anos tivessem passado por ele de uma vez. Não ofereci conforto. Não suavizei nada. Levei para a reunião a mesma firmeza que usava no trabalho, baseada em clareza, não em emoção. Disse a ele que poderia ajudar apenas sob uma condição: a casa seria transferida para o meu nome. Eu assumiria a responsabilidade pela dívida, quitava o saldo em atraso e estabilizaria o que ele e minha mãe haviam arriscado. Mas, legalmente, a casa que eles haviam colocado em risco seria minha. Não havia raiva na sala, apenas verdade. Verdade dura, simples. Ele não discutiu. Não defendeu as escolhas deles. Apenas assentiu, com a expressão de alguém que finalmente havia esgotado todos os lugares para se esconder. A papelada avançou rapidamente. Meus pais entraram para assinar, exaustos e sem palavras. Minha mãe evitava meu olhar. Meu pai colocou suas iniciais cuidadosamente, metodicamente, como se cada letra gravasse um pedaço do passado em algo que nenhum dos dois poderia desfazer. Quando terminou, eles saíram sem perguntar o que viria a seguir. E eu não ofereci consolo. A transferência estava completa. As consequências agora eram reais. E, pela primeira vez em anos, senti a forma exata dos meus limites. Mas Eric não tinha terminado. Ele entrou em contato semanas depois. Não para pedir desculpas, nem para reconhecer qualquer parte do que havia acontecido, mas para pedir mais uma chance, mais um impulso, mais uma versão do apoio que ele sempre assumiu que apareceria para sustentá-lo. Eu não dei. Ele pediu para se encontrar. Recusei. Pediu conselho. Fiquei em silêncio. Ele tentou se pintar como incompreendido. Não intervi para ajudá-lo a reescrever a narrativa. Não ofereci raiva. Não ofereci nada. Esse silêncio se tornou a linha que nos separava. Meus pais se ajustaram à nova realidade mais devagar. Mandavam mensagens curtas sobre a casa, coisas como contas e reparos, mas nada pessoal. Eu respondi apenas o necessário. A distância deixou de ser punição e se tornou estrutura, um limite que finalmente se manteve. Meses se passaram e a vida se acomodou em algo estável. Meu trabalho cresceu, minha confiança se firmou, e o ar ao meu redor parecia mais claro do que nunca. Minneapolis derreteu para a primavera, e percebi que eu não carregava mais o peso das expectativas deles. A dor de ser ignorada havia diminuído. O que restou foi força, moldada por anos aprendendo que ser razoável não tinha nada a ver com permitir que você fosse apagada. Nunca me reconectei com eles. Não por amargura, mas por compreensão.
Algumas relações não se quebram. Elas revelam a verdade por trás de si mesmas. E, uma vez que você a vê, não pode deixá-la de lado. E essa é a lição que quero deixar para quem está ouvindo. Ser a pessoa confiável não significa que você deve sua vida às pessoas que só aparecem quando precisam de algo. Limites não são crueldade. Distância não é traição. Às vezes, a forma mais honesta de amor por si mesmo é se afastar. Obrigada por acompanhar minha história. Se você ainda está aqui, conte nos comentários de onde está ouvindo e se já precisou se afastar para proteger seu futuro.